Entendeu a pegada? Entendeu como funciona esse Paranauê? Aí você migra para o Headless CMS. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E desde que a internet é internet, a gente sempre utilizou CMS para conseguir desenvolver aplicações de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e otimizar o nosso tempo enquanto programadores, enquanto desenvolvedores. Mas os CMS eles têm evoluído cada vez mais. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, especificamente sobre o que é um Headless CMS. É claro que antes de falar sobre o que é um Headless, eu preciso conceituar o que é um CMS. Caso você já saiba, tudo bem, mas para você que ainda não sabe o que é um CMS, a sigla CMS significa Content Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Na prática, é você ter um painel de controle que é capaz de gerenciar o conteúdo de uma aplicação. Por exemplo, WordPress. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo bastante sobre WordPress, que é um dos CMS mais conhecidos, né? A gente tem também outros clássicos, como o Joomla para gerenciamento de portais, Magento para criação de e-commerce e vários outros CMS. Na prática, eles funcionam mais ou menos assim. Você consegue desenvolver o front de uma aplicação, sendo que o back dessa mesma aplicação está sendo desenvolvido pelo próprio CMS. Ou seja, você não tem que se preocupar com o painel de controle. A sua preocupação passa a ser só com puxar as informações deste back e exibir essas informações na tela. Isso, cara, dá uma economia de tempo enorme no seu processo de desenvolvimento. Você entrega o projeto mais rapidamente, o seu cliente fica feliz porque o projeto vai para o ar num prazo mais curto e você também ganha dinheiro muito mais rapidamente. Então, todo mundo sai feliz no final das contas. Agora que você já entendeu o que é um CMS, vamos falar do que é um Headless CMS. E só para constar que preciso dar os créditos, né? Teve um usuário lá no meu Instagram que veio com essa pergunta para mim. Então, baseado nessa pergunta que ele fez para mim, eu decidi gravar esse vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, cara, você tá marcando bobeira e tá dormindo na selva. O endereço do meu Insta tá aqui na descrição, tá aparecendo aqui também na tela. Por lá é muito mais prático de você interagir comigo, mandar ideias de vídeos, enfim, tirar alguma dúvida, então aproveita e me segue lá no Instagram. Bom, a ideia principal do Headless CMS é você descentralizar a gestão de conteúdo a partir de uma plataforma só, a partir de um local só. Na prática, isso funciona da seguinte maneira. Pensa no WordPress da forma que ele funcionava, né, lá no passado. Hoje em dia, o WordPress, inclusive, já está sendo muito utilizado como um Headless CMS, tá? Mas pensa da forma que ele era utilizado. Você tinha lá o site, né, site do joão.com.br, você instalava o WordPress nele, dentro desse WordPress você fazia a gestão do site do joão.com.br e ponto, acabou. E qual que é a pegada do Headless? O Headless vai na contramão disso, ou melhor, vai num complemento muito grande dessa pegada aí. Ele funciona mais ou menos assim. Você vai instalar o seu CMS normal, vou pegar o WordPress aqui como exemplo, você vai instalá-lo, só que o banco de dados desse CMS, ele não vai alimentar apenas o site do joão.com.br, ele vai alimentar também o aplicativo para celular do João, ele vai alimentar também o SaaS do João, ele vai alimentar um software desktop, ele vai alimentar N plataformas distintas que podem inclusive estar em outras linguagens de programação, mas todas consumindo basicamente o conteúdo de uma mesma estrutura. Isso gera N facilidades tanto para o desenvolvedor quanto para a empresa contratante. Primeiro, a nível de desenvolvedor, né, você consegue estar utilizando várias linguagens de programação. Tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essas linguagens de programação e as facilidades que cada desenvolvedor pode ter em adquirir, né, o conhecimento necessário dentro de cada uma delas. Estou deixando esse e outros vídeos aqui nos cards e na descrição aqui do vídeo. Mas calma, deixa para ver esse conteúdo depois, você não precisa olhar agora para você não perder a linha de raciocínio. Usando o Headless, você consegue uma produtividade que qualquer empresa vai gostar, né? Qualquer cliente seu, seja você
funcionário, seja você programador freelancer, qualquer cliente vai gostar desse nível de produtividade e entregabilidade do conteúdo. E aproveitando que a gente está falando de conteúdo, né? Se esse conteúdo está sendo útil para você, cara, já clica em curtir e assim você ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas que, assim como você, querem também saber um pouco mais sobre o que é Headless CMS e para que serve um CMS padrão Headless. Um outro nível de produtividade, obviamente, como eu acabei de falar, é para desenvolvedores, né? Você não precisa se preocupar em criar vários tipos de painéis de controle para várias aplicações diferentes. Você concentra tudo em uma única aplicação e essa aplicação ela é responsável, esse back-end, né, ele é responsável por passar informações e alimentar N plataformas distintas. Estou falando bastante sobre back-end aqui, caso você não saiba o que é o back-end, front-end, full stack, enfim, dá uma conferida nesse outro vídeo que está nos cards e na descrição. Veja depois para não perder linha de raciocínio. Dentre essas vantagens que a gente consegue ver dentro do CMS Headless, está a questão mesmo da produtividade do desenvolvedor. Afinal de contas, você pode focar o seu tempo, os seus esforços em outras áreas, ao invés de ficar focando só em pegar a mesma estrutura e replicar para outra aplicação. E pega a mesma estrutura e replica para uma versão mobile, para uma versão desktop, para uma versão web. Enfim, você pode focar no que realmente é importante na sua área de desenvolvimento. Como, por exemplo, correr atrás de informação, aprender novas coisas, aprender novas linguagens, aprender novas estruturas, novas tecnologias e acompanhar o conteúdo do Código CEO com certeza, né? E aproveitando, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho para se inscrever, ativa as notificações, porque só assim você passa a receber todo o conteúdo. Quando postar, já chega a notificação para você na hora. Se inscreve aí, não marca bobeira e não dorme na selva. E agora pensa a nível de manutenção. Olha só que interessante. Na hora de você dar manutenção em um sistema que tenha uma plataforma web, uma plataforma mobile, uma plataforma desktop, você teria 3 manutenções para dar. Tá? E agora, se você utiliza um CMS no padrão Headless, você dá uma manutenção em uma plataforma de back-end apenas, e isso já é replicado automaticamente para todas as plataformas onde a sua aplicação rode. Olha que interessante. É claro que não existe apenas prós, né, do Headless CMS, você também tem alguns contras, como por exemplo a curva de aprendizado. Afinal de contas, toda a estrutura do Headless CMS vai funcionar basicamente em APIs, né, APIs. Então você vai ter que conectar a sua estrutura de back com vários sistemas através dessas APIs. Se você não tiver um conhecimento um pouquinho mais profundo em programação, você pode dar uma patinada no começo, mas é aquela patinada básica de curva de aprendizado para qualquer tipo de coisa nova que você estiver aprendendo. Então assim, minha recomendação é que você comece a dar uma olhada nos CMS Headless, que são um pouco mais fáceis de mexer com o próprio WordPress. Você consegue utilizar ele com a plataforma de Headless sem problema, ou também alguns outros que eu vou daqui a pouco recomendar aqui para você. Então dá uma olhada e vai aprendendo esses mais básicos, e depois que você tiver entendido bem a lógica da estrutura do Headless CMS, aí você começa a se aprofundar um pouco mais e vai partindo para aplicações um pouco mais robustas. Vou pegar aqui uma lista no site squeezegrowth.com de alguns dos CMS mais difundidos da atualidade, tá? Mas só que assim, lógico, existem outros, você pode dar uma pesquisada por conta própria, só que aqui, essa lista eu achei bastante interessante, porque inclusive eu já utilizei um desses CMS citados pelo pessoal da Squeezy. Então, olha a lista, vou falando o nome aqui e vou deixar também marcado aqui na lateral, aqui em cima, em algum lugar aqui, para você conseguir conferir depois. Primeiro, é claro que eu vou falar, é o WordPress. Você pode usar o WordPress como um Headless CMS sem problemas e pode, por exemplo, ter o painel de controle do WordPress, mas não para gerenciar um site, e sim para gerenciar um aplicativo, por exemplo, ou então gerenciar um sistema SaaS, por exemplo. Tá? Então você pode usar a estrutura do WordPress nessa pegada aí. Você pode também usar o Contentful, que inclusive é o CMS Headless que eu já utilizei e é bastante interessante. Ele tem uma documentação bem ampla e também tem uma comunidade bastante ativa, embora não seja uma comunidade tão ativa quanto a comunidade do WordPress, mas também não tem nem como comparar, né? O WordPress ele já tem bastante tempo de mercado, então obviamente que vai ter uma comunidade muito maior, mas o Contentful com certeza é uma opção que você precisa conhecer. Outros dois que eu recomendo para você é o Scrap.io e o Butter CMS.
Esses dois eu dei uma olhada por cima, vi que a curva de aprendizado deles não é muito longa, né? Não é algo assim muito acentuado, compensa dar uma verificada. Lógico, eles ainda acabam perdendo um pouco aí para o Contentful. Tá? Se eu for colocar numa escala, ficaria o Contentful em primeiro, o Scrap em segundo lugar e o Butter em terceiro lugar. Tem mais 5 CMS que convém você dar uma olhada, estou deixando essa lista aqui do lado, mas particularmente hoje, se eu fosse iniciar com algum Headless CMS, eu iniciaria usando o Contentful ou Scrap. Os dois com certeza vão atender bastante aquilo que você precisa, e se a sua curva de aprendizado, você precisa de uma curva de aprendizado numa escala menor, esses dois vão ser bem adequados também. Mas digamos assim que em último caso você está começando agora, dando os primeiros passos no mundo dos CMS, você nunca mexeu com nenhum CMS, até o próprio Headless CMS, esse conceito é novo para você, então minha recomendação é que você comece a caminhar aos poucos dentro de algum CMS, entendeu a pegada, entendeu como funciona esse Paranauê, aí você migra para o Headless CMS. Mas começa no CMS para você experimentar, entender como que ele funciona na prática, e a sua migração vai ser muito mais fácil. E lógico, como eu sempre recomendo aqui no canal, um dos CMS mais parrudos que eu enxergo tanto hoje em dia quanto há mais de uma década é com certeza absoluta o WordPress. Se você tem alguma dúvida de como mexer, como manipular e tal, tem um treinamento, estou deixando ele aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere, bem interessante. É um CMS de peso. Alguns serviços públicos utilizam o CMS, a prefeitura aqui da minha cidade, por exemplo, utiliza o CMS WordPress como base da estrutura do site, tá? Então assim, é algo bem interessante de você começar a dar uma verificada e também começar os seus primeiros projetos, principalmente se o seu foco é trabalhar com sistemas SaaS, tá? Com sistemas de site baseado em SaaS, porque isso vai te facilitar a ingressar, por exemplo, numa carreira de freelancer em programação, mesmo que você não saiba programar, ou que você esteja começando a programar. Com o CMS você consegue fazer isso desse jeito. Novamente, link do treinamento aqui na descrição. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários. Estou deixando esses dois vídeos recomendados porque são complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.